Bom, gente, para nós definirmos então o que é temperatura, vamos considerar a seguinte situação. Nós temos dois sistemas, A e B, que estão isolados. Eles estão desenhados juntinhos aqui, mas efetivamente é como se eles estivessem separados a uma distância enorme e não estivessem interagindo, porque eles estão separados por paredes que não permitem essa interação. As paredes são fixas, então o gás A não, o sistema A não pode empurrar essa parede para a direita, nem o sistema B pode empurrá-la para a esquerda. E a parede é que a gente chama de adiabática, ela não permite troca de energia. Então esses sistemas não interagem um com o outro, não tem como interagir. Então eles estão isolados. Dado um tempo suficiente nessa situação, eles vão atingir, cada um vai atingir um estado de equilíbrio, porque a gente acabou de ver que é isso que acontece, dado um tempo suficiente, estabelece-se o equilíbrio, e aí o sistema A vai ser descrito por algumas variáveis de estado, algumas propriedades, e o sistema B vai ser descrito por certas variáveis de estado, e os valores dessas propriedades do sistema A, em geral, são diferentes das propriedades do sistema B. Não há nenhum motivo para que sejam iguais. Agora, eu permito que haja interação através de troca de calor. Eu substituo aquela parede adiabática por uma parede que a gente chama de diatérmica. Ela continua fixa, mas agora há interação por troca de energia. Então, eles vão interagir, as variáveis de estado vão se alterar, mas eventualmente eles vão atingir um novo estado de equilíbrio com novos valores para essas variáveis de estado. Então, disse nessa situação que eles estão em equilíbrio térmico, e a questão é que essas novas variáveis, esses novos valores para as variáveis de estado, novamente não são iguais. Em geral, a pressão do sistema A não é igual à pressão do sistema B, o volume do A não é igual ao volume do B, a massa do A não é igual à massa do B. Então, em geral, as variáveis de estado continuam diferentes. Mas esse não é o fim da história. Agora considere um terceiro sistema. Então, o A e o B agora estão isolados por uma parede diatérmica fixa, mas existe um sistema C, um terceiro sistema, que interage tanto com A quanto com B. Então, eu deixo nessa situação por um tempo, até que eles três atinjam um equilíbrio. Então, os três estão em equilíbrio térmico, e depois eu permito que o A interaja com o B. Então, os dois estavam antes isolados, o A interagia com o C, o B com o C. Agora eu permito, depois que eles chegam em equilíbrio, eu permito que o A interaja com o B diretamente. A pergunta é, o que vai acontecer nessa segunda situação? Vai haver algum fluxo de energia? E se sim, qual vai ser a direção desse fluxo de energia? Deem um pause no vídeo e reflitam um pouco sobre essa questão. O que vocês acham que vai acontecer? Vai ter um fluxo de energia ou não? A resposta é que não. Mas o que estabelece isso é justamente a lei zero da termodinâmica. Então é um fato empírico, não há nenhum motivo a priori para que isso seja válido, mas empiricamente é assim que nós vemos que as coisas acontecem. Quer dizer, se o sistema C está em equilíbrio com A e com B, que é o que vai acontecer depois que essa situação permanecer assim por um bom tempo, então C vai entrar em equilíbrio com A e vai entrar em equilíbrio com B, porque está em contato com os dois, então o A está em equilíbrio com B, em equilíbrio térmico. Isso é o que diz a lei zero da termodinâmica. Isso parece trivial, mas não é. Existem contra-exemplos disso. Então, por exemplo, imagina que eu tenho um ímã e dois parafusos em minha mão. Então, o ímã, ele atrai tanto um parafuso quanto o outro parafuso. Mas isso não quer dizer que os dois parafusos vão se atrair mutuamente. Certo? Então, essa relação de se atrair magneticamente
não obedece uma lei como essa de transitividade. Mas o equilíbrio térmico, sim, satisfaz isso. Então, se o C está em equilíbrio térmico com A e com B, eu garanto que o A está em equilíbrio térmico com o B. Isso diz, como eu acabei de dizer, que a relação de equilíbrio térmico é transitiva. Você transita da relação entre C e A e C e B para uma relação direta entre A e B. E isso permite, então, que nós separemos todos os sistemas que existem em classes. Quer dizer, eu pego o meu universo inteiro, eu separo o meu universo em partes, em sistemas, e aí eu posso dizer, olha, esses sistemas aqui, os quadradinhos A1, A2, A3, A4, eles estão em equilíbrio entre si. Então, eles pertencem a essa classe aqui dos quadrados. Os Bs estão em equilíbrio entre si, equilíbrio térmico entre si. Então, pertencem à classe das bolas. Os Cs estão em equilíbrio térmico entre si, pertencem aos losangos. E não existe interseção entre essas classes. Porque se um quadrado estiver em equilíbrio térmico com uma bola, ele estará em equilíbrio térmico com todas as bolas. É justamente isso que a lei zero diz. Certo? Se o quadrado está em equilíbrio térmico, se o A2 está em equilíbrio térmico com o B1, e o B1 está com equilíbrio com o B2, então o A2 está em equilíbrio com o B2. E assim sucessivamente. E isso não acontece nessa construção, certo? Eu disse, todos os quadradinhos estão em equilíbrio entre si, mas não com as bolas, que estão em equilíbrio entre si. E assim sucessivamente. Então eu consigo separar, por causa da lei zero, eu consigo separar todos os sistemas em classes. Classes de sistemas que estão em equilíbrio entre si. E aí eu posso rotular essas classes. Posso dar um nome para essas classes. O nome que eu quiser. Ou atribuir um número a essas classes. Essa é a classe número θ1, essa é a classe número θ2, essa é a classe θ3 e assim sucessivamente. Esses rótulos são o que a gente chama de temperatura. Então, em resumo, o que a lei zero da termodinâmica diz para a gente é o seguinte: existe uma grandeza, que é um número escalar, chamado temperatura, que é uma propriedade de todos os sistemas termodinâmicos em equilíbrio. É uma variável de estado. E dois sistemas estão em equilíbrio térmico se e somente se suas temperaturas são iguais. Então, nessa situação aqui, do exemplo que nós consideramos, eles três estavam a temperaturas distintas inicialmente, mas no equilíbrio, C vai estar a mesma temperatura que A e C vai estar a mesma temperatura que B. Logo, A vai estar a mesma temperatura que B, todos vão estar a mesma temperatura. Então, isso é a temperatura. A temperatura é uma propriedade do sistema em equilíbrio, uma variável de estado que é igual para todos os sistemas que estão em equilíbrio térmico entre si. Agora a questão é, como que nós atribuímos valores numéricos a essa temperatura? Porque eu falei de rótulos, mas rótulos até agora são abstratos. Nós queremos números para poder fazer alguns cálculos. E aí que entra o conceito de escalas de temperatura.